Bem-vindas ao nosso podcast de hoje. Hoje eu tenho aqui comigo a Arielle. Oi, Arielle, tudo bem? Olá, tudo bem? Fala, Uhum. querida. Graças a Deus, com você. Tudo bem. A Frida também está aqui com a gente. Tudo bem, Frida? Ah, queridas, tudo bem? Boa noite. E a Marta também está aqui com a gente. Olá, meninas, muito bem-vindas ao nosso podcast de hoje. O nosso tema hoje é perdão, perdão e cura interior, né? Acho que todas nós, com certeza, temos vários testemunhos, né? O nosso foco aqui é falar sobre as nossas experiências, é abrir mais o nosso coração e compartilhar com vocês aquilo que o nosso amado tem feito nas nossas jornadas, mudando as nossas mentes, os nossos corações e, com certeza, nos dando essa experiência de sermos suas noivas curadas, renovadas pelo seu amor. E hoje vamos ouvir então um pouquinho desse testemunho, dessa experiência que com certeza vai encorajar vocês que estão nos ouvindo e, acima de tudo, você também possa experimentar da sua unção, que de cura, de amor, de paz e de muita proteção sobre a sua vida. Então, eu queria começar com você, Arielle, né? Seguindo aqui a ordem alfabética. Arielle, querida, você compartilha conosco o que que você, né, nessa jornada, como é que é esse tema de perdão, de cura, como é que você sentiu isso, né, durante esse momento, né, da sua vida, onde você encontrou o seu amado, seu marido celestial? Como tem sido essa experiência de cura e de perdão? Sim, queridas. É, quando eu cheguei aqui no RMI, perdão era algo assim que eu, sabe, pensava assim, não, não tem como. Inimaginável, né? Como eu vou perdoar alguém que eu confiei tanto e que agiu de modo assim, que me feriu tanto, né? É, e eu vou falar para vocês que foi um processo bem longo, por sinal, e que eu me dispus muito, voluntariamente também, a, a entender o perdão. Eu me dispus a entender, porque eu fui muito ensinada aqui no RMI sobre as bênçãos do perdão, como o perdão é importante para o Senhor, e como o nosso marido celestial nos perdoou quando ainda estávamos em pecado. Porque eu pensava muito assim, como eu vou perdoar se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não está nem aí, não é? Não entrava na minha cabeça. Mas lendo o material do EMI, fazendo os cursos, lendo a palavra, conhecendo intimamente meu marido celestial, ele foi colocando no meu coração. Foi algo que levou realmente muito tempo. E eu lembro, eu acho que até li, foi a Erin que falou, né? E eu me senti exatamente igual. É, Senhor, o Senhor me ajuda, o Senhor perdoa, o Senhor coloca em mim o perdão, porque eu, por mim mesma, eu não consigo. É algo que não tem, não consigo, né? E sempre conversando com ele, sempre falando com o Senhor, até que ele foi acalmando meu coração e eu fui mudando o modo como eu via a situação, que as pessoas envolvidas realmente necessitam do perdão, porque elas são escravas, elas realmente não sabem o que fazem. Eu entendi realmente o que o Senhor falou lá na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, porque estão realmente escravos do pecado. E ao liberar esse perdão para o MT, para a OM, é uma carga que sai das nossas costas, que é algo assim absurdo, é praticamente instantâneo. Você fica leve, você olha com um olhar de misericórdia para as pessoas, você consegue olhar com aquele olhar do Senhor, de amor. Então, o que eu posso dizer durante essa jornada é que, meninas, eu sei que é difícil, é muito complicado, é algo que vai contra a nossa carne, não é natural, mas a gente tem que focar no nosso amado, pedir para ele ministrar o perdão no nosso coração, porque isso é libertador para todos. E
E quando eu realmente entendi, eu liberei o perdão e eu senti isso, foi libertador. Para mim, o modo do MT me tratar também mudou. E a nossa filha aqui em casa, a Astrid, foi até para ela, pensam, porque também melhorou muito para todos. Então, por favor, queridas, perdoem, perdoem, porque é um é libertador, é algo maravilhoso. É difícil, mas vale muito a pena, né? Contar essas bênçãos, né? O que a gente recebe através realmente dessa grande libertação, né? Que é o perdão. Quando a gente libera mesmo esse perdão, como a gente diz, é como se estivesse realmente tirando um peso das nossas costas, não é mesmo, Frida? E você, querida, pode compartilhar conosco? Sim, querida. Mesmo como a Arielle falou, né? É um processo, né? Eu penso que na minha vida, na minha jornada, o perdão primeiro começou com a cura, né? Eu acho que nós estamos falando aqui hoje, um tema complementa o outro, né? Eu me lembro que eu estava tão ferida, né? E eu precisava mesmo de cura. E foi quando eu li, né, aquela lição Medicação ou Cura, né? Aquilo me impactou de tal forma, porque no início da jornada eu cheguei a fazer terapia, né, para poder sentir alguma forma de aliviar a dor que eu sentia, né? Era uma dor tão profunda, né? E parecia que eu estava embalada assim muitos, um misto de sentimentos, né? De dor, de mágoa, ressentimento, lá no início da jornada. E eu sabia, né, que eu precisava passar por um processo, né? De limpeza, né? Para que o Senhor me limpasse profundamente, né? De tudo, né? Muita coisa em mim precisava ser mudada, né? Transformada, moldada. Eu precisava mesmo de cura. E lendo essa lição, eu mergulhei, eu mergulhei de cabeça. Eu acho que eu não tinha mais para onde correr, né? Eu já tinha corrido para todos os lados, né? Terapia, medicação. Eu me lembro que eu cheguei a tomar antidepressivos para dormir, mas não era aquilo que eu queria, né? Era uma dor tão sofrida, era aquela dor na alma, e eu queria me livrar daquilo de qualquer forma. E às vezes eu até pensava, né? Nunca pensei em cometer suicídio, mas assim, aquele desejo de não viver, né? De dormir e tomar um antidepressivo, um remédio para dormir e não acordar mais viva, né? Porque tamanha era a dor. Mas por que que eu estou contando isso, né? Porque isso foi lá no início, né? Hoje, olhando para trás, né, fazendo uma retrospectiva de tudo que eu passei, né, de todo esse processo, né, na minha jornada, hoje tudo mudou, né? Hoje eu me sinto completamente curada, né, sem nenhuma dor, sem nenhum sentimento, eu posso olhar para dentro de mim. E eu acho que foi aí que veio a cura completa, total, por todos, né? Todas as pessoas que estavam envolvidas. E uma outra coisa também que eu acho que foi fundamental para poder, que me ajudou no processo da cura, foi parar de me vitimizar, né? Porque eu me sentia que eu estava sendo injustiçada, né? E ficava me vitimizando o tempo todo, né? Eu mesma tinha dó de mim, pena de mim, né? E quando eu aprendi isso no ministério, né, sobre a autopiedade, né, para não para se livrar, né, desse sentimento de autopiedade, e eu comecei a deixar, né, o Senhor trabalhar isso em mim e parei de me vitimizar e comecei a me entregar. Aos pouquinhos eu fui me entregando, foi um processo. E aí foi quando eu senti, né, que a cura veio profundamente, foi quando parou de doer, né? Quando eu comecei a às vezes ouvir, né, a voz das pessoas e não sentia mais ódio. Às vezes eu via algumas pessoas, encontrava e eu sentia que algo dentro de mim estava mudando, né? Então, foi o primeiro sinal, né, que eu tive de que eu realmente estava curada. Era não sentir mais dor e que o perdão, né, estava realmente sendo liberado. E quando eu senti que o perdão, né, que eu liberei o perdão
para as pessoas, né, para todas as pessoas que estavam envolvidas, eu senti como se um fardo enorme tivesse saído das minhas costas. Eu senti um alívio tão grande que eu falei, nossa, eu não precisava carregar esse fardo por tanto tempo, né? E me arrependi de não ter deixado esse fardo há mais tempo, mas tudo é um processo, né? Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito, né? Na nossa vida, na nossa jornada. E hoje eu louvo o meu amado, né? Porque a partir daí também eu aceitei, né, a ideia, né, dele ser o meu marido celestial e parei de pensar, né, em tudo que tinha acontecido, no ex-marido terreno, passei a ter uma nova vida completamente diferente de tudo que eu tinha vivido, passei a ser a noiva dele, né, e tudo se fez novo na minha vida, né, então eu acho que é muito importante, né, eu acho que sem a cura e sem o perdão, eu acho que nem começamos na jornada, acho que nem iniciamos, né, porque eu acho que é onde tudo realmente começa a fazer sentido e encontramos de fato a vida abundante. É quando há mesmo a cura e o perdão, né? Olhar para dentro, para o interior e sondar a alma, sondar o coração e ver que tá limpo, tá puro, né? Tá cristalino, tá curado, né? E que ao pensar em qualquer pessoa que seja, sentimos apenas compaixão, apenas isso, vem assim uma compaixão muito grande e eu tenho experimentado isso porque quando às vezes a gente sabe notícias, né, do outro lado e eu não fico feliz em nenhum momento, eu não sinto alegria, muito pelo contrário, sou embalada por uma íntima compaixão, né, de qualquer coisa que eu fique sabendo. Às vezes eu prefiro nem saber porque eu sinto mesmo compaixão, profunda compaixão por qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Então isso realmente é um sinal, né, de perdão, é um sinal de cura. Então é isso, queridas. Obrigada, Frida. Realmente, essa mudança, né? Às vezes acho que a gente se pega assim, se vendo de uma forma tão, como é que pode, né? Eu ter esse novo sentimento, né? Acho que é acho que é uma lição, não sei se é do Vivendo a Vida Abundante, do Encontrando a Vida Abundante, que fala que o nosso coração tem que estar realmente numa panela de pressão, né? Assim, para o nosso coração amolecer, a gente tem que ter muita pressão, muitas coisas acontecendo para o nosso coração realmente se transformar de um coração de pedra para um coração de carne, uma carne bem molinha para receber todo o amor, né? Bem suculenta, assim, para absorver todo o caldo e ficar bem parecido com o coração do nosso amado. E você, Marta? Você pode compartilhar com a gente. Ah, então, hoje eu estava fazendo uma reflexão, né, de logo quando eu conheci o RMI, né, quando eu iniciei a minha jornada da restauração, né, e eu me recordo que as pessoas me perguntavam, até mesmo da minha família, né, como que eu podia, né, como eu conseguia perdoar o ex-marido terreno por tudo que ele estava fazendo para mim, né, e para minha filha, né, que era tão pequena na época, né? E foi quando eu fui ao meu amado, né, e disse para ele que eu não podia perdoar tudo que realmente estava sendo feito, né? Eu não conseguia perdoar. E eu fui fazendo assim, enumerando várias situações que aos olhos humanos eram situações imperdoáveis, né? E eu realmente me recordo que eu fui muito sincera com o Senhor. Na época, eu falei com ele que eu não queria perdoá-los, porque realmente eu achava que eu estava sendo injustiçada, né? E eu confesso que eu não podia realmente fazer, né? Eu não queria fazer, eu não podia e eu não fiz, mas Deus fez por mim. E eu entendi assim, verdadeiramente que só Deus poderia realmente fazer isso por mim, porque para mim era impossível, né? E era impossível por inúmeros motivos. Mas eu queria ser obediente à palavra de Deus, né? E ela nos diz que nós temos que perdoar se nós quisermos ser perdoados.
E eu estava no processo de conhecer o meu marido celestial, de ter intimidade com ele, e eu sabia e eu queria e precisava obedecê-lo, então eu precisava aprender a deixar ele comandar a minha vida, perdoar por mim. Então eu disse a ele, meu amado, você tem que fazer isso e eu me rendo a você, né? Faça isso através de mim. Então eu me recordo que um dia eu estava sozinha em casa e eu sentei e disse a ele que precisava que ele tirasse a falta de perdão de mim. Eu lembro que eu disse para ele dessa forma: olha, eu sei que eu não sou capaz de fazer, mas eu sei que você é. Então, eu estou pedindo para você para remover essa amargura, essa falta de perdão. E ele simplesmente fez, ele tirou de mim. Só porque assim, eu fui a ele, eu pedi a ele. Né? Eu me lembro que eu ainda chorei assim horas, horas a fios assim de alívio, né? Porque eu senti depois que eu pedi a ele para fazer por mim, eu senti que ele tinha feito isso por mim, né? Eu nunca tinha experimentado nada parecido e foi incrível. Foi quando realmente aconteceu a minha cura interior, quando eu me rendi a ele, ao meu marido celestial, dando permissão a ele de agir em mim e de agir por mim, né? E assim, durante o processo, muitos testes e provações me colocaram, né, na posição de escolher perdoar, né? E lembro que senti quando o Senhor me libertou, né, dessa falta de perdão que eu tinha muito em meu coração, eu estava determinada a não carregar isso para a minha vida, né? Houve dias assim que eu dizia em voz alta, né? Eu repetia várias e várias vezes, eu perdoo, e eu dizia o nome do meu ex-marido, eu perdoo e dizia o nome da OM, e eu estava determinada em andar em amor e perdão, e meu amado assim foi me capacitando a deixar ir. Cada vez que eu ia a ele, pedia para ele, falava que eu queria perdoar, que eu perdoava, e repetidamente ele foi me ajudando, foi me capacitando. Então, o que eu aprendi com tudo isso é que muitas vezes a nossa carne ela fica gritando, né, para que nós vamos, para que nós ataquemos, para que nós não cumpramos, né, os desejos que o Senhor quer para nós, que é de perdoar. Mas a carne quer que nós ferimos as pessoas de volta, né, quando elas nos ferem. Mas a palavra de Deus, né, que está sempre nos guiando, nos transformando, ela vai e nos dá essa capacitação, né? E eu fico muito feliz em saber que quando aconteceu isso, houve essa liberdade, né, na minha vida, de eu negar essa falta de perdão no meu coração. Eu provei disso, sabe, de ter a liberdade de não andar na carne, mas andar em obediência a Deus, né, para que Ele pudesse fazer por mim. Não foi por eu, Marta, perdoar, mas o Senhor, eu deixei que Ele fizesse por mim, né? E eu confesso a vocês que eu nunca me arrependi de perdoar, né? Mas muitas vezes eu me arrependi de agir na minha carne, né? E o que eu trago para mim como lição de tudo que o Senhor me ensinou depois que Ele perdoou através da minha vida, né? Ele nos guia, ele me capacita, ele preenche, né, as nossas vidas para sermos a noiva que ele nos chamou para ser. Nós temos apenas que nos deixar ser guiadas por eles, né? Nós não precisamos fazer nada sozinhas. Eu acho que esse é o ponto principal. Nós não precisamos fazer nada sozinhas, em nosso próprio poder. O Senhor é que faz por nós, né? Então eu agradeço muito ao Senhor, né, pela cura, por limpar meu coração, por lavar o meu coração, substituindo tudo de ruim. Ele substituiu pelo amor dele, pela compaixão, pelo perdão, e agradeço, porque foi ele que me deu a graça de perdoar verdadeiramente, né? De uma forma genuína, da maneira que só ele realmente sabe fazer, né? E eu quero encorajar também a cada uma que está nos ouvindo, às vezes que está às vezes lutando
para liberar o perdão, que você se submeta à vontade do Senhor, caminhe na direção dele, que você peça a ele para fazer isso em você, porque ele vai fazer, né? Assim como ele fez na minha vida, na vida das outras que compartilharam aqui, ele pode fazer na vida de cada uma de vocês também, né? Porque vale a pena tudo, tudo que nós temos feito, né? Vale a pena nós abrirmos mão, né, do nosso eu, do nosso desejo da carne para viver o que o Senhor deseja para nós. Era isso que eu queria compartilhar, queridas. Obrigada, Marta. Obrigada. Obrigada pela partilha, né, de todos vocês. Acho que tudo que foi falado aqui, acho que vocês que estão ouvindo a gente vão se identificar, né? Cada uma na sua situação. Eu acho que enquanto eu ouvia e lembrava, né, da minha jornada também. Acho que o motivo do perdão, né, que a gente passa, que é muito difícil, que muitas vezes a gente até pensa, né, mas será que eu devo? Eu devo perdoar o meu marido que cometeu adultério, né? Será que eu devo? Parece algo tão estranho, né? Tão fora, se a gente pensar no mundo, né? Nas coisas do mundo que as pessoas esperam das nossas reações. Então, será que o adultério pode ser perdoado? Né? Essa é uma pergunta que está logo lá no livro, né? Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. Em uma das lições tem essa pergunta, né? O adultério ele pode ser perdoado? Eu acho que a gente deve, acho que quem passou por isso, né? Quem teve essa experiência do marido, né? Em adultério, com certeza deve ter pensado isso em algum momento. Será que isso eu devo perdoar? De verdade, né? Então, eu me lembro que assim que eu descobri isso, veio logo muita dor, né? Muita tristeza, mas dias depois, aquela dor, aquela tristeza pareciam que viraram em raiva, em desejo de vingança, em desejo de dar o troco, né? Como a gente costuma dizer. E somente depois de conhecer esse ministério, de quebrantar, né? De realmente chorar muitas noites e muitos dias também, e permitir realmente me pedir, né, de realmente constatar que eu não tinha como, né, sozinha, só depois de pedir muita ajuda dele, e que esse sentimento, ele foi se esvaindo de dentro de mim. Eu não tinha mais aquela vontade, e eu aprendi, né, que eu não precisava fazer nada, que eu não precisava lutar, que eu tinha um Deus que ia lutar todas as minhas batalhas. Então, isso me fez descansar profundamente nele, e não tinha mais espaço dentro do meu coração para aquele tipo de sentimento, porque o amor dele foi me invadindo de tal maneira, eu acho que essa que é a beleza, né? Que não depende não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa, a minha natureza não é boa, a minha natureza não é de amar assim, né? Pelo contrário, mas ele foi me enchendo de tanto amor, de tanto perdão, e só por isso é que eu fui capaz de olhar, né, para o meu marido, apesar de tudo que estava acontecendo, de todas as contrariedades, de tudo que todo mundo pode dizer, nossa, você deveria fazer aquilo. E quantas de nós ouvimos, ou você pode estar ouvindo isso agora mesmo, né? Antes de começar a ouvir aqui esse podcast, você pode ter ouvido alguém te falar, não, você não precisa viver isso, não precisa passar por isso. Você tem mais é que, né, seguir, dar o troco, fazer alguma coisa. Afinal de contas, você foi traída, afinal de contas, você está no seu direito. Quantas de nós ouviu isso, né? E você pode estar ouvindo isso nesse momento. Mas à medida que a gente deixa aí esse sentimento, né, acho que e permite que o amor do nosso amado tome conta do nosso coração, a cura que a gente recebeu, como a Frida falou, eu também, né? Assim, quando tudo começou, era tanta dor, tanta confusão. Eu também corri para uma psicóloga, eu queria tentar arrumar o que estava acontecendo, eu achava que estava tudo tão errado dentro de mim, né? E eu precisava de uma ajuda profissional, né? E essa lição também da medicação foi maravilhosa para mim. Então,
à medida que eu fui me entregando, deixando ir, conhecendo a verdade e permitindo que essa verdade, esse amor me envolvesse e tomasse conta do meu coração, aí sim, eu fui capaz de abrir mão de qualquer sentimento de vingança, né, de não querer perdoar, enfim, de desejar o mal, né? Como a gente falou também, a Frida falou muito bem, essa questão de você ter compaixão, né? Quem diria, né? Você ter até essa capacidade. Eu, por mim, falo por mim, com certeza eu sozinha não conseguiria nada disso. Se não fosse ele, se não fosse o meu amado, todos os dias segurando minha mão, me dizendo: vem comigo. Sou eu que te sustento, sou eu que estou ao seu lado, sou eu que posso fazer todas as coisas. E aí eu aprendi que eu também posso, tudo naquele que me fortalece. Então, perdoar é possível, porque eu saio da frente e deixo ele ir na minha frente e agir. Eu não me coloco entre ele e meu marido ou qualquer outra pessoa. Eu saio da frente dele e deixo o amor dele invadir a vida deles. É isso que meu papel é esse, é só não atrapalhar. Eu só não quero atrapalhar, sabe? Porque a minha natureza é de atrapalhar, de fazer alguma coisa errada para fazer é, tudo errado. Mas Deus é tão bom que até nos meus erros, todas as vezes que eu errei várias vezes, ainda erro, Ele nunca me abandona. Ele sempre me perdoa. Então, se ele sempre me perdoa, se ele sempre tem esse perdão para me dar, quem sou eu para também não perdoar 70 vezes 7 ou quantas vezes ele quiser e me pedir para fazer isso? Porque o perdão ele é diário, ele, né? Ele não acabou lá quando aconteceu tudo, não. Todos os dias há alguma coisa que ele vai nos mostrando para perdoar. Então, eu sou muito grata, grata por ele ter me atraído, mesmo em meio a essa pressão, mesmo em meio a tantas dificuldades, por poder conviver com mulheres tão maravilhosas que me ensinam todos os dias que é possível, sim, viver, amar, perdoar e receber essa cura, a cura interior que todas nós também precisamos ser curadas todos os dias. E eu acho que o que nós desejamos hoje para vocês que estão nos ouvindo, é que você experimente esse amor, esse perdão e essa cura, que você possa também experimentar, perdoar aqueles que te ofenderem. Não é isso, Arielle, Frida, Marta? Eu acho que a gente está terminando agora aqui. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Vou deixar aqui o espaço para a gente ir se despedindo, então. Obrigada a todas que nos ouviram e até o nosso próximo podcast. Obrigada, Falei um pouquinho, Frida. A Frida falou já também, está falhando um pouquinho. Bem, meninas, era isso. Não sei se a Arielle quer dar um tchauzinho também. Quero dar um tchau para todas, um beijo. Fiquei muito feliz de poder estar participando aqui hoje com vocês. E é isso. Fui muito. Ouvindo todas vocês, eu também fui muito encorajada, me trouxe muitas lembranças também. Como é Sim. maravilhoso a gente viver assim, envolvida nesse amor verdadeiro que só vem dele, não é? É muito bom. Beijo a todos. Um beijo, meninas. Obrigada por ouvirem e até o nosso próximo podcast.